Fala pessoal, tudo bem? Do Silva aqui. Eu queria falar com vocês sobre um tema a qual se chama identidade, tá? Acho que é muito plausível para o dia de hoje falar sobre identidade. Escuta só essa. Uma das cenas mais dramáticas contidas no Novo Testamento ocorreu numa cidade conhecida como Cesaré de Filipe. Seria muito difícil encontrar uma cidade com um significado religioso maior do que esta. Pelo menos 14 templos foram feitos a Baal, ao redor da comunidade ali. Os gregos nomearam Cesaré de Filipe como a casa do deus Pan, o deus da natureza. Os judeus apontaram a área ao redor de Cesaré de Filipe como sendo a fonte do Rio Jordão. O Rio Jordão tinha um significado muito grande para os judeus. O poder de Roma era glorificado no esplendor do templo de mármore levantado para honrar César. Em Cesaré de Filipe, os romanos celebraram César como sendo divino e Roma como sendo santa. Então, aquela cidade deve ter sido aquela cidade onde toda a nação, a religião significativa daquele tempo eram vistas ali. Os sírios, os judeus, os gregos, os romanos, enfim. Nenhuma metrópole moderna pode ser comparada a Cesaré de Filipe, tá? Então, sem dúvida, havia uma beleza impressionante no meio desse carnaval de colunas, de mármore e ídolos dourados. Agora preste atenção nisso. Nesse contexto todo, um nazareno, sem dinheiro, sem casa, sem nome, pergunta a seus seguidores o seguinte: quem diz ao povo ser o filho do homem? Ele faz essa pergunta assim na tora, dizendo: quem vocês dizem ser o filho do homem aqui? Quem vocês dizem isso? Isso está lá em Mateus 13, tá, gente? Olha só, a profundidade dessa pergunta é surpreendente, cara. E eu imagino que a resposta de Pedro não tenha vindo sem nenhuma hesitação, esquivando, você sabe, com um silêncio ansioso, etc. Preste atenção, sei lá, que absurdo seria esse homem ser o filho de Deus? Sem trombeta, sem um manto roxo, sem um exército. E sem dúvidas havia um brilho de determinação, né, em seus olhos, de Pedro, mais uma ponta de incerteza em sua mensagem assim. Mas acontece que a resposta de Pedro quebrou todo o silêncio, tá? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem até uma música da Ivy Soares que fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Enfim, isso está escrito lá em Mateus 16. Então, olha só, pessoal. Muitos já olharam para Jesus, mas poucos o viram. Muitos já viram a sua sombra, o seu povo, a sua história, mas poucos o viram. Somente alguns olharam através da nuvem da religiosidade e o acharam. Somente alguns. Somente alguns ousaram ficar face a face com Jesus e dizer de coração para coração: eu creio que tu és o Filho de Deus. Cara, eu encorajo você a ter esse exemplo de Cristo aqui sobre identidade. Tá? Ele chegou ali no templo, um monte de templo, Roma, César, Deus Pan, uma série de coisas, entendeu? E lá ele sabia quem ele era, ele sabe quem ele é, e chega lá e faz uma pergunta para o povo, né? Pergunta assim: quem você diz ser o filho de Deus, certo? Então, gente, assim como Jesus, não importa onde você vá, não importa onde você esteja, se é no trabalho, se é na escola, se é na faculdade, se é em qualquer âmbito aí, qualquer espaço geográfico aqui na Terra, você pega esse gancho de Jesus, saiba quem você é, não perca essa identidade. Pode ter pessoas grandes, pessoas influentes, etc., mas jamais deixe de mostrar quem você é, tá? No caso ali, e as pessoas, permita as pessoas também olhar para você e enxergar isso em você, quem você é, a grandiosidade do que você pode fazer, o que você pode, o caráter que você tem, né, as suas habilidades. Não perca aquilo que você é, assim como Jesus não perdeu. Ele não se apequenou ali, simplesmente ele disse: o que vocês acham que é ser o Filho de Deus, né? Então, o que Pedro, olhando para ele, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro ali, ele passa por cima de tudo que ele estava vendo naquele contexto, naquele local, e consegue enxergar a grandiosidade, a identidade real de Cristo. Fica com essa palavra e passe para mais pessoas aí, que elas possam ser abençoadas com tal palavra que foi falada aqui. Beleza? Abraço, gente!